Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciamos então o Domingo do Senhor, nesse 25º domingo do tempo comum. Semana passada, naquele belo, estupendo evangelho da parábola das três misericórdias, nos ensinou bastante, de fato, a sermos misericordiosos com aqueles que estão se achegando a nós ou até mesmo retornando para a casa de Deus. E hoje a temática é um pouco diferente, mas também está nas entrelinhas a misericórdia do Senhor que devemos ter com aqueles que mais necessitam e precisam, que são a pessoa do pobre. Como de praxe, trago para vocês sempre a canção que vai abrir a nossa conversa nesse 25º domingo do tempo comum. Para tanto, que o seu coração e também o meu, sacerdote, também do Júnior que está aqui, da Taliane, possa se abrir à moção da palavra de Deus neste domingo do Senhor. Ouçamos, Deus é fiel, da banda Louvor e Glória. Deus é fiel, não te abandonará, Ele abre o céu para te abençoar. Deus é fiel, teus passos guardará. Deus é Emanuel, contigo sempre está. Mesmo diante da minha fraqueza, das minhas inconstâncias e incertezas, Deus é fiel, meu refúgio e fortaleza. Deus é fiel, não te abandonará, Ele abre o céu para te abençoar. Deus é fiel, teus passos guardará. Deus é Emanuel, contigo sempre está. Se com Ele eu morrer, com Ele viverei, e se eu perseverar, com Ele reinarei. Deus é fiel, mesmo se eu não for. Deus é fiel, não te abandonará, Ele abre o céu para te abençoar. Deus é fiel, teus passos guardará. Deus é Emanuel, contigo sempre está. Deus é fiel, não te abandonará, Ele abre o céu para te abençoar. Deus é fiel, teus passos guardará. Deus é Emanuel, contigo sempre está. Amados e amadas, Deus é fiel para com cada um de nós, mas de modo muito ímpar, Ele é fiel para com aquele que se coloca em suas mãos,
de modo muito mais ímpar, Ele é fiel para com aqueles que o homem da sociedade não se importa. Deus, vai dizer o salmo de hoje, na estrofe número 3, levanta da poeira o indigente e do lixo Ele retira o pobrezinho. Deus se importa com todos, mas de modo particular, Deus se importa com aqueles que são pobrezinhos, não somente pobrezinhos de coisas materiais, mas pobres aos quais então os judeus, os fariseus, não se importavam demasiadamente com cada um destes. E para tanto então, hoje estamos lendo, nessa leitura primeira, profeta Amós, e toda a sua teologia de Amós, ela então se volta o amor aos pobres, que não se confunde com ódio aos ricos. Amós, ele é um homem da justiça, um homem íntegro, e quer fazer então justiça, não justiça com suas próprias mãos, mas justiça com as mãos divinais, com aqueles então aos quais os ricos colocam fardos pesados, ou até mesmo então enganam tais povos. E aí a leitura nos diz, nesse refrão, nesse versículo, do versículo 5 em diante: quando passará a lua nova, para vendermos bem a mercadoria, e o sábado, para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo. E aí a leitura de Amós termina com a sentença: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Ou seja, Deus está falando que nunca se esquecerá com esses ricos que estão, infelizmente, roubando os pobres, fraudando muito mais as coisas para que eles possam comprar com um preço muito mais alto, ao passo também que eles não podem comprar devido à sua pobreza financeira. E Deus nunca vai se esquecer de tal ato que os ricos fizeram, e tampouco Deus vai se esquecer daqueles que são os mais menosprezados. O nosso coração, nesse momento, então, mergulha na leitura sagrada de São Paulo a Timóteo. No versículo 1 nos fala: antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos aqueles que governam e por todos que ocupam altos cargos. E aí então a leitura ela é muito interessante para nós então não ficarmos com raiva ou até mesmo com ódio dessas pessoas que roubam os pobres, mas São Paulo nos diz de orarmos, fazermos preces, suplicarmos em ações de graças por todos os homens que defraudam, por todos aqueles que têm altos cargos, pelos governantes, pelos políticos em geral. Nós sabemos que o Brasil, o Estado e também o nosso município sofre pela má politicagem e pela má administração. Para tanto, nós cristãos, eu católico e você também, que é protestante evangélico, não podemos ter ódio dessas pessoas, mas de lançar sobre eles nossas preces, súplicas, ações de graças, de orar por eles, pelo Michel Temer, pelo nosso prefeito, pelo nosso governador, pelos políticos em geral, rezar pelo nosso Senado, que tem agora essa lei que eles querem implantar, de uma mãe poder então interromper a gravidez com ainda 12 semanas. Nem tão pouco nós podemos guardar ódio ou rancor dessas pessoas, mas de levar a cada um deles junto ao coração de Deus. Nosso coração ainda mergulha no Evangelho de hoje, nesse capítulo 16, versículos de 1 a 13. Fala de
um administrador. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os bens do patrão. O administrador então está sendo acusado pela má administração. E aí o patrão chama esse administrador e vai despedi-lo. Só que ele astutamente, e aqui ele usa a sabedoria humana, e para nós cristãos, a sabedoria humana é uma total tolice diante então da sabedoria de Deus. O homem usa de artimanhas, usa de subterfúgios, e agora vai reunir aqueles empregados do patrão que devem ao patrão tantas quantias, e aí ele vai dizer para cada um deles pagar um pouco a mais, para então ele tirar algo para si, para garantir o seu futuro. É o que chamamos hoje também de caixa 2. Lá, antigamente já existia o caixa 2, e hoje, de modo particular, na nossa nação, no nosso mundo, existe muito mais latente essa expressão caixa 2. E ele age com muita esperteza, amados e amadas, para garantir o seu sustento lá no futuro, porque não sabe quando vai ele arrumar um outro emprego. E aí, 4 palavras o padre traz para você, para nós entendermos a astúcia desse homem. Ele prevê, é a primeira palavra, previsão. Ele estava visando o seu futuro, não sabia, repito, quando ele iria começar a trabalhar novamente e ter de fato dinheiro para gastar para si e gastar também para sua família. Segunda palavra, o realismo. Ele não se lamentou com o fato de ter sido despedido ou na iminência de ser despedido. Muita gente se lamenta por estar sendo despedido ou que vai ser despedido, mas ele então astutamente, e aqui Jesus vai louvar o seu modo astuto e de modo de esperteza. Ele não se lamenta, mas vai correr atrás do seu prejuízo, mesmo de modo insano e errado, ele corre atrás do seu prejuízo. E nós cristãos nos lamentamos, choramos, ficamos desanimados com tal ato, mas ele correu atrás. Terceira palavra, a prontidão. O que ele tinha de mais latente nesse momento era poder agir depressa, e com muita pressa ele agiu de modo com muita artimanha para então angariar fundos para si diante daqueles que deviam o seu patrão. E última palavra, a palavra zelo. Ele se esforçou demasiadamente para obter riquezas para si, riquezas, mesmo que sejam riquezas vindas de um modo negativo e também inesperado, mas ele agiu com zelo para si. E a palavra de Deus então termina dizendo para cada um de nós hoje, amados e amadas, diante então da esperteza desse má administrador, Jesus hoje nos fala, amados e amadas, com muita clareza para cada um de nós, nesse término desse evangelho. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Esse administrador, infelizmente, colocou outro Deus no lugar devido, que é de Deus. Deus de Israel não se pode de fato se juntar ao Deus do dinheiro, que se chama também de Mamon. Deus Mamon é o Deus do dinheiro. 2 deuses nunca podem se unir, porque ou a gente vai amar mais a um e odiar a outro, e vice-versa. E esse homem então, ele está no muro, e no muro nós não podemos estar. No muro nós não podemos estacionar, porque se ficarmos no muro, Jesus nos fala na sua palavra, aliás, Deus nos fala na sua palavra lá em Apocalipse, que vai vomitar aqueles que ficam em cima do muro. Escolhamos Deus. E que bens
você então tem absorvido na sua vida, na sua história. Estamos no mês temático da Palavra de Deus. Essa é o melhor bem que devemos ter para a nossa vida, para o nosso coração. É o bem que nunca devemos excluir da nossa história, porque é um bem maior. São escritos de Deus, de amor de Deus para a nossa história. Que esse homem, esse má administrador, possa nos ensinar a não, de fato, agir de modo esperto, mas, como dizia então as 4 expressões, agir com previsão, olhando para o futuro, olhando para o alto. Agir também, amados e amadas, na segunda palavra, com realismo, de não chorarmos o leite derramado. Agir também com prontidão e agir também com zelo. Deus tem pressa, e também você, amados e amadas, que tenha pressa de poder adquirir os bens espirituais que Deus reserva para cada um de vocês. Que hoje, nesse domingo do Senhor, Deus, que sempre é fiel e nunca há de nos abandonar, Ele possa sempre colocar no nosso coração, nas suas mãos, a riqueza da sua palavra, que é o maior tesouro que Ele conquistou para cada um de nós. Deus é fiel, e seja você também fiel nas pequenas e nas grandes coisas da sua vida. Amém, aleluia, amém. Deus é fiel, não me abandonará. Ele abriu o céu para me abençoar. Deus é fiel, meus passos guardará. Deus é Manuel, comigo sempre está. No próximo domingo, 26º, nós iremos então tratar da parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro. E você então ouça, partilhe, compartilhe, comente o nosso canal do YouTube, Palavras que Tocam, e seja você tocada pela palavra de Deus. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém.